Hoje é dedicado ao Bruce Lee. Alguns já sabem, ele faleceu faz este mês, fez no dia 20, 47 anos. Hoje celebra-se ou assinala-se o funeral dele. Portanto, ele foi enterrado faz 47 anos hoje. Foi por coincidência, porque nós temos feito estas aulas à sexta-feira e por acaso coincidiu com a aula 2. Muito bem. Esta imagem que está aqui é do filme que para mim é o último, não é o último, mas o Enter the Dragon, aquele que o tornou ainda mais conhecido, não é? E que quando estreou ele já tinha falecido. Muito bem. Então, o Bruce Lee, como vocês sabem, é mais do que um artista marcial. Ele é um ícone. Ele é um ícone cultural. É um dos ícones de Hong Kong também, não é? Porque ele passou lá muitos anos e fez lá muitos filmes, tanto em criança como depois de adulto. Então, ele é um artista marcial, é uma estrela de cinema. Às vezes as pessoas esquecem-se que o Bruce Lee ele foi muito mais que um artista marcial. Ele era um ator de cinema também. Um artista de uma forma geral. Ele era muito filosófico, bastante mesmo, e foi bailarino, não é? Ele foi várias coisas, e aliás ele quis sempre ser recordado como um ser humano, não só como um artista marcial, que isso era muito pouco, não é? Isso é reduzir uma pessoa a só uma das suas vertentes, e ele era muito mais do que isso. E eu acho que ele continua a marcar, não é só porque ele era de facto um artista marcial, ele continua a marcar pelas outras vertentes em que ele também se destacou. E reparem, hoje em dia as pessoas muitas vezes procuram esta imagem do Bruce Lee devido ao facto de procurarem sentido nas suas vidas. Não é? E o Bruce Lee acabou por transmitir, a vida dele fez sentido para muita gente. Para muita gente que procura sentido na sua própria vida. E portanto, estas pessoas que procuram hoje em dia viverem de uma forma mais consciente, muitas vezes a história do Bruce Lee, a vida dele, inspira esta juventude. Portanto, e ele então continua a ensinar-nos, não é? Com aquela filosofia, a maneira dele viver. E basicamente o que ele nos ensina é isto, é cultivarmos o nosso verdadeiro eu, a conseguirmos exprimir na versão máxima daquilo que nós somos. E basicamente é isso, é essa a filosofia do Bruce Lee, entre muitas outras coisas, não é? Obviamente que isto aqui foi em Hong Kong, era uma estátua de cera, e eu aproveitei para ter lá uma fotografia com ele. Então, como eu estava a dizer agora há bocado, Samfat é isto, é a mestria que emana também de um mestre, é o espírito, a energia que emana de um mestre e que acaba por contagiar toda a gente que convive com ele, não é? Como eu disse na última aula, muitos dos alunos do Ip Man, o mestre do Bruce Lee, não é? Muitos alunos já tinham terminado o sistema e continuavam lá como o Ip Man. Porquê? Porque muito mais do que beber conhecimento, eles bebiam a energia do mestre, okay? A maneira de ser e de estar dele na vida, que é um bocadinho isso que também nos atrai na história do Bruce Lee. Então, o Bruce nasceu em 1940. Estão a ver neste momento quantos anos é que ele fazia, não é? Em novembro ele iria fazer exatamente 80 anos. Entre as 6 e as 8 da manhã, portanto, na hora e no ano do dragão chinês. Vocês sabem que os zodíacos chineses são 12 animais, não é? Um deles é o dragão, e ele nasceu exatamente no ano do dragão. Não é por acaso que ele ficou conhecido como o Pequeno Dragão, Li o Pequeno Dragão, ou Li Xiulong. Em Hong Kong, se vocês disserem, em Hong Kong as pessoas conhecem Bruce Lee, mas eu lembro-me de estar na China, em Cantão, que não é muito longe de Hong Kong, e falar Bruce Lee para os chineses, e eles não sabiam pelo nome Bruce Lee o que era, não é? Eles conheciam-no por Li Xiulong ou Li Xiaolong,
mas não por Bruce Lee. Eles lá têm os nomes chineses e como Jackie Chan e outros, não é? Eles conhecem-nos pelos nomes chineses. A cidade foi São Francisco. Muita gente pensa que ele nasceu em Hong Kong ou na China ou isso, mas não. Bruce Lee nasceu na América, ok? Na Califórnia. Durante uma passagem da ópera chinesa, da qual os seus pais eram integrantes, ou seja, os pais deles trabalhavam na ópera chinesa, estavam a fazer uma turnê pelos Estados Unidos e nessa altura nasceu o Bruce Lee, portanto em 1940 nos Estados Unidos, portanto ele era americano. Claro que voltou logo a seguir para Hong Kong, ainda muito bebê, não é? Com 3 meses de idade, e viveu lá até aos 18 anos. Aqui ele tinha 1 ano nesta foto. E aqui temos o Bruce Lee e os seus irmãos. E ali o pai e a mãe. O pai dele chamava-se Lee Hoi-chun e também era uma pessoa muito conhecida dentro da ópera cantonesa. A mãe dele chamava-se Grace Ho, tinha ascendência europeia, okay? O pai era mesmo chinês, mas a mãe não. Okay? E isso fez com que ele também tivesse, por um lado, fosse respeitado, porque a família da mãe era uma família com poder, mas ao mesmo tempo havia muita gente que não gostava dele porque ele não era puro, em termos de raça chinesa. Okay? Hoje em dia está tudo muito desbatido, mas na altura era não ser chinês na China ou em Hong Kong, não era bem visto em algumas coisas, como nas artes marciais. Então ele foi o quarto de 5 filhos. Teve o Robert a seguir a ele. Os seus pais eram artistas de ópera chinesa e Bruce Lee atuou em vários filmes durante a sua infância. O primeiro ele ainda era bebê. E reparem, quando ele foi para Hong Kong, quando ele foi para os Estados Unidos com 18 anos, ele já tinha feito 20 filmes. Okay? Às vezes o pessoal parece que ele só fez aqueles filmes de artes marciais quando voltou para Hong Kong, não é? Mas ele fez muita coisa, mesmo nos Estados Unidos, também participou ali, acolá, e umas séries, e foi fazendo umas coisas. Mas de facto, depois o que é que ficou? Ficou exatamente aqueles 4 ou 5 que ele fez antes de falecer. Eu disse 4 ou 5 porque o Jogo da Morte é mais ou menos meio, conta para aí como meio, não é? Okay. Portanto, o nome dele era Lee Jun-fan e esse era o verdadeiro nome, não é? Que significa homofonicamente retornar de novo, ou seja, em chinês, quando eles dizem Jun-fan, estão a dizer retornar de novo. O que significa, para a mãe, dizem que foi a mãe que lhe deu esse nome, porque ela acreditava que ele ia voltar aos Estados Unidos. E não se enganou, não é? Porque ele, ainda jovem, já estava outra vez nos Estados Unidos. E a vida dele foi sempre. Teve um período em Hong Kong, um período nos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos ele também andou sempre de um lado para o outro. Nunca ficou muito no mesmo sítio. E depois também, como ele ia participando em várias coisas, tanto na televisão como no cinema, etc., acabou por ter cá de se deslocar. Depois também teve escolas, criou escolas em vários sítios e pronto. Então a vida dele foi sempre a andar de um lado para o outro. Cá está uma imagem dele também em bebê. Eu acho que esta é uma imagem muito caricata. Se vocês quiserem acrescentar coisas, estejam à vontade. Podem perguntar ou dizer coisas. Esta imagem é uma imagem engraçada. A mãe dele. Vocês estão a ver aqui pela cara da mãe dele que ela não tem um aspecto muito chinês. É ou não é? O pai dele é que, como era já mais chinês, ele acaba por ser só 25% de europeu. Ok? Portanto, então está ali o nome dele, Li Xiaolong. Xiao ou Xiao significa pequeno, mas em cantonês passa a Xiu. Vocês conhecem o Xiu, quem faz o Wing Chun conhece este termo Xiu, da Xiu Nim Tao, a pequena ideia ou a jovem ideia, porque Xiu significa isso, pequeno ou jovem. E Long significa dragão. Então Li, o pequeno dragão. Porque o nome de Bruce Lee foi-lhe dado lá no hospital
quando ele nasceu, ok? Nem foram os pais dele que lhe deram. Foi lá uma médica ou uma enfermeira que lhe deu esse nome. Muito bem. E então estão a ver, a mãe dele, a Grace Ho, pertencia a um dos clãs mais ricos e poderosos de Hong Kong, os Senhores de Ferro. Agora imaginem, e ele com a ascendência que tinha, não é? Reparem, são várias coisas que se conjugam. E como toda a gente sabe, o Bruce era um bocadinho nariz empinado. Um bocadinho é a favor, não é? Ele era bastante nariz empinado. Por um lado tinha as costas quentes, pelo lado da mãe. Por outro lado, depois muita gente não queria lhe ensinar artes marciais, ou não queria que ele aprendesse artes marciais, porque ele não era puro, não era chinês puro. Mas depois já estão a ver o Ip Man, o Paulo de dois bicos que era para o Ip Man. E ele conhecia o pai do Bruce. O pai tinha, e a família do Bruce tinha um certo respeito, estão a ver? E o Ip Man não queria ficar mal. Por um lado, não queria ficar mal perante os alunos, porque os alunos não queriam que ele aprendesse Wing Chun, por essas razões todas, porque assim, ele já era conhecido. Reparem, o Bruce, quando tinha 16 anos, já tinha feito quase 20 filmes. Portanto, ele era conhecido em Hong Kong. Era conhecido para andar sempre também à pancadaria, não é? Sempre metido em zaragatas. A mãe dele e a família era um bocado, tinha poder. E o Ip Man nem queria perder alunos, nem queria perder as relações que tinha com a família dele. Não queria ficar mal visto. Estão a ver que isto não foi fácil para o Ip Man lidar ali com a situação do Bruce Lee. Portanto, ela era a sobrinha do Sir Robert Ho Tung, o patriarca do clã, e um importante empresário euroasiático de Hong Kong. Vou-vos pedir para cortarem aí o som, que é para não haver barulhos. A não ser que queiram falar, se quiserem falar, ligam o som e dizem o que quiserem, está bem? Então, com isso, o jovem Bruce Lee cresceu num ambiente rico e privilegiado. Isto também deve ter contribuído um bocadinho para o nariz empinado, não é? Por lado materno, então Bruce Lee era também familiar de Stanley Ho, que era um importante magnata de casinos de Macau. Portanto, ele tinha ali as costas quentes pelo lado, precisamente, da mãe. Aqui temos o pai dele, não é? O pai, Lee Hoi Chun, foi um dos líderes da ópera cantonesa, um ator de cinema chinês, desculpem, e claro que foi, obviamente,